tá? Deixa eu jogar aqui. Então, pessoal, vamos aqui na aula 10, lucro presumido. Esse lucro presumido é realmente assim uma situação sui generis, diferenciada. Veja, esse regime tributário, o Estado faz uma presunção de lucratividade. E através da sua atividade ele tributa. Então vamos imaginar que a empresa abriu, né? E ela está tendo prejuízo no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, mas pela atividade o Estado presume a receita bruta e faz a tributação em cima daquilo ali. Aqui não se amortece nada, não é um regime cumulativo, não se desconta nada, assim como o Simples Nacional também não. E aqui complica-se muito mais, a parte contábil tem que estar mais em cima, os livros de caixa, os registros. E aqui é gerado um DARF para cada tributo. O imposto de renda costuma ser trimestral, a contribuição social do lucro líquido também trimestral, PIS e COFINS é todo mês. Vem comigo, vamos com calma, na calma e elegância. Olha só. Lucro presumido, então, o Estado vai presumir que você está tendo uma lucratividade dependendo da sua atividade. Por exemplo, se você vendedor de combustíveis, um posto de gasolina, a tributação é 1,6 em cima da receita bruta. Se é serviços é 8%. Não, se é comércio, foi mal. Comércio é 8%. Transportes, dependendo do transporte, é 16% e dependendo é 8%. E se for serviços, é 32% do montante. Então, serviços, o lucro presumido não costuma compensar muito. Vamos detalhar isso aqui, ó. E o regime é um regime opcional de tributação que se baseia na presunção de lucratividade. Não vamos presumir, você pode estar tendo prejuízo, mas se presume lucro por causa apenas da atividade da empresa. Para fins de determinação de base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido. O lucro presumido é aquele apurado pelas empresas com base numa presunção por parte do fisco do que seria seu lucro caso não houvesse contabilidade. O regime de apuração é trimestral, com vencimento dia 31/3, dia 30/6, dia 30/9, dia 31/12 de cada ano, de 3 em 3 meses, gera um DARF para pagar IR. Outro DARF para pagar contribuição social do lucro líquido. E todo mês um DARF de PIS, um DARF de COFINS. Apesar de ser um regime optativo, a permanência da opção é obrigatória por todo o ano calendário. Você opta por ele. Por que você vai optar por ele? Se no seu estudo contábil você vai pagar menos tributos do que o Simples Nacional ou do que o lucro real. Essa sistemática é utilizada para presumir o lucro da pessoa jurídica a partir de sua receita bruta e outras receitas sujeitas à tributação. Em termos gerais, trata-se do lucro fixado a partir dos percentuais padrões aplicados sobre a receita bruta. Sobre o referido resultado, somam-se outras receitas eventuais auferidas. A opção por essa modalidade de tributação do lucro presumido é formalizada no decorrer do ano calendário e manifestada no recolhimento do mês de abril da primeira cota correspondente ao primeiro período do trimestre. O código, na hora que você vai optar, é o 2089. 2089 é a opção do lucro presumido. Em primeiro plano, todas as empresas podem optar pelo lucro presumido. Entretanto, há aquelas empresas obrigadas à apuração do imposto de renda e à contribuição social do lucro líquido pelo lucro real. A mesma regra das exceções do Simples Nacional. Logicamente, proibida de utilizar a modalidade de apuração de pagamento de lucro presumido e também de Simples Nacional. São aquelas empresas enquadradas nos seguintes casos, segundo o artigo 59 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1700 de 2017. Quem não pode Simples Nacional e não pode lucro presumido, é obrigado ao lucro real. Empresa cuja receita bruta do ano calendário anterior tenha sido superior a 78 milhões. Então, o primeiro limite aqui do lucro presumido é até 78 milhões. Do Simples Nacional até 4,8 milhões. Veja,
A minha empresa, Serjão, fatura 3 milhões no ano calendário. Eu posso optar pelo Simples Nacional e posso optar pelo lucro presumido. E posso optar pelo lucro real, só com esses dados. 3 milhões no ano calendário. Não é assim, 3 milhões é abaixo de 4,8 milhões, eu sou obrigado ao Simples Nacional. Não, eu posso escolher. Agora, se a minha empresa fatura mais de 78 milhões no ano calendário, eu sou obrigado ao lucro real. O limite proporcional, se eu dividir 78 milhões por 12, dá 6 milhões e meio. Né? Então, empresa que fatura acima de 78 milhões não pode ser lucro presumido e nem Simples Nacional, tem que ser lucro real. Empresas cujas atividades sejam de instituições financeiras ou equiparáveis, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento, investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade corretora de títulos, valores imobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativo, todas essas aqui que mexem de alguma forma com dinheiro, com emprestar, com cobrar, né? Elas são obrigadas ao lucro real. Não pode o lucro presumido, muito menos o Simples Nacional. Empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior é obrigado ao lucro real, tá? Então tem filial lá fora, tem importação, exportação, obrigado, não pode o lucro presumido. Empresas que usufruam de benefícios relativos à isenção ou redução de imposto de renda. O município tem um poder, né? O Estado, eles têm um poder de dar vantagens fiscais, incentivos fiscais. Então, por exemplo, se você traz uma grande empresa para Uberlândia, o município pode isentar essa empresa de pagar IPTU, por exemplo, por um período, 5, 10 anos. Isso é uma forma de incentivo fiscal. Se a empresa tem alguma forma de incentivo fiscal, seja do município, seja do estado, seja da União, ela é obrigada a declarar no lucro real. Incentivos fiscais ou benefícios fiscais consistem basicamente em isenção fiscal concedida a empresas pelo Estado, com o objetivo de fomentar a economia da região, facilitando a geração de empregos diretos e indiretos dos municípios nos mais variados setores de produção e a prestação de serviços. Isso aqui acaba criando uma guerra fiscal entre estados, muitas vezes entre municípios, né? Mas aquele município, aquele estado que fornece algum tipo de incentivo, isenção, né, ou redução, é obrigado ao lucro real. Empresas optantes pelo regime do lucro presumido têm alíquotas de tributos que podem variar de acordo com o tipo de atividade que exerce. Essa porcentagem varia de 1,6, que é o caso de venda de combustível, 8 é comércio, 16 é transporte, 32% é serviços. Aqui não é muito vantagem para quem presta serviço, porque a alíquota é muito alta, 32%, né, de IR. Diferentemente do Simples Nacional, em que paga-se apenas uma guia de arrecadação, o DAS, com todos os tributos, no lucro presumido são várias guias específicas e diversas obrigações acessórias, mais detalhadas e em maior número. Então vejam, a opção é feita pelo Código do Recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social do Lucro Líquido. Para o IR, o código é 2089. Para a Contribuição Social do Lucro Líquido é 2372. Obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Obrigações de fazer ou de não fazer. Eu sou obrigado a emitir nota fiscal, sou obrigado a ter os registros contábeis, o arquivamento dessas notas. Eu sou obrigado a não fazer, a não receber mercadoria que não tenha nota fiscal, que não esteja de forma legal, de forma lícita. Ó, a pessoa jurídica habilitada na opção do regime tributário com base no lucro presumido terá de manter, artigo 45, obrigatório, que não tem lá no Simples, livro de caixa no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária, ou escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Livro de registro de inventário no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do ano calendário e em boa guarda, em ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial, que em regra é de 5 anos, mas tem alguns tributos federais que podem durar 15 anos, a decadência, tá?
e não prescritas eventuais ações que lhes estejam pertinentes. Todos os livros de escrituração são obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal. O empresário, ele tem que guardar toda essa documentação. Cálculo do imposto de renda com base presumida. Pessoal, aqui é um estudo para o imposto de renda, um estudo para a contribuição social do lucro líquido, um estudo para PIS, outro para COFINS, todos gerando DARFs independentes e diferentes e em determinadas situações. Na escolha da opção pela apuração do lucro presumido, há obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda de forma trimestral. Trata-se de um lucro fixado a partir de percentuais padrões aplicados sobre a receita operacional definidos pela Fazenda Nacional em função de espécies geradoras nessas receitas. Encontrado esse lucro, somam-se as outras receitas eventuais auferidas, como receitas financeiras, aluguéis, ganhos de capital, etc. Em seguida, aplica-se a alíquota, então tem-se o imposto devido no trimestre. Atenção! Vou fazer em sala de aula. Por enquanto, não se preocupe, tá? Vou passar na mão, anotado, bonitinho. O IR, ele vai ter uma regra de 15%. Espera aí. Aqui nós já estamos um pouquinho na frente. Nós estamos falando de alíquota de IR. Antes da alíquota de IR, tem a alíquota de presunção. Então, aqui passam-se duas alíquotas. Calma que eu vou mostrar isso detalhadamente. Então, a primeira alíquota é de presunção. Presunção é essa, o Estado presume. Então, veja bem, se eu vendo combustível, posto de combustível, 1,6 alíquota de presunção para IR. Se eu sou comércio, veja, o posto de gasolina, na verdade, ele acumula todas as possibilidades. Quando ele vende o combustível, 1,6, 1,6%. Tá vendo? A alíquota baixíssima, lá embaixo. Né? Então, 1,6% para pagar IR. Venda. Quando ele é comércio, observe que o posto de gasolina tem aquela lojinha de conveniência. Ali é comércio. Então, na hora que ele vai fazer a relação contábil dele, ele tem que colocar, olha, venda de combustível, valor 1,6. Comércio, tem a lojinha de conveniência lá, vende pouco, mas tem a lojinha de 8%. Serviços, 32%. Que serviço? Ué, lava carro, troca o óleo. Tá vendo? Então, junta cada um desses com alíquotas diferentes. Calma, elegância, gente, calma, elegância. Estamos falando aqui de alíquota de presunção, por causa da atividade. Então, uma coisa, então são dois filtros. O primeiro filtro, a alíquota de presunção. Então, imagine o Estado falando para você, empresa. Empresa, qual é a sua atividade? Olha, eu vendo combustível, então 1,6, alíquota de presunção. Olha, eu sou comércio, então é 8%. Eu faço transportes interestaduais, 16%. Eu presto serviço, 32%. Isso é a alíquota de presunção, primeiro filtro. O segundo filtro é esse aqui. Então, passei pelo primeiro filtro, cheguei num valor. O segundo filtro é 15% de R. Então, veja, tem a receita bruta. Vamos passar pela alíquota de presunção, que depende da sua atividade. E depois esse resultado vai passar para a alíquota de R, que é 15%. Não satisfeito com isso, a legislação, o legislador criou mais um tributo aqui. Então, veja, se essa alíquota passar de 20 mil por mês, tem mais 10%. Se a receita, né? A alíquota adicional de 10% sobre o lucro estimado se exceder o limite trimestral de 60 mil, que é o trimestre, ou 20 mil por mês. Calma, não, vamos fazer o cálculo, você vai ver. Então, receita bruta, somou o trimestre, 3 meses. Né? Você vai multiplicar pela alíquota de presunção, primeiro filtro. O segundo filtro é a alíquota de IR, 15%. Se esse valor passou de 20 mil por mês ou 60 mil trimestre, ainda tem que inserir mais 10% só sobre o que passou, sobre o excedente. Calma, calma que nós vamos fazer. Guarda essa ideia.
Base de cálculo. A base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante aplicação de percentual que trata o artigo 33 da Instrução Normativa da Receita Federal. Receita Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1700-2017, sobre as receitas decorrentes das atividades fins da empresa, acrescido dos demais receitas, ganho de capital, juros, variação monetária, ou seja, todo o dinheiro que entra, né? Receita bruta do contribuinte é o somatório de todos os montantes de venda de mercadoria ou produtos, dos serviços prestados, ganhos de capitais, todas as receitas, inclusive rendimentos de ganhos tributados a título de aplicações financeiras. A receita bruta deve excluir o valor pago no IPI sem venda, o ICMS no regime de substituição tributária. Esses são separados, vendas canceladas e devoluções, bem como os descontos incondicionais. Lucro presumido é definido a partir da aplicação de percentuais definidos pela receita bruta operacional decorrentes das atividades da seguinte forma: aqui está. Aqui está. Pessoal, isso aqui é só para imposto de renda. Primeiro filtro, presunção. O Estado vai presumir, de acordo com a sua atividade, só a presunção. Vamos lá. Base de presunção do lucro para pagamento de imposto de renda, só para IR. Isso não é para a contribuição social do lucro líquido. Isso não é para o PIS, para o COFINS, o ICMS, os demais, não. Só para o IR. Bom, então aqui, ó, espécie de atividade geradora de receita bruta. Se o objetivo da empresa é revenda para consumo de combustível derivados de petróleo, álcool etílico, carburante, 1,6. Se a empresa tem venda de mercadorias, ó, comércio, ou produtos, exceto revenda de combustível para consumo, transporte de carga, serviços hospitalares, atividades imobiliárias, e tem na lei um rol taxativo, 8%. Qualquer outra atividade, exceto prestação de serviço para o qual não esteja previsto pessoal específico, porque isso cai aqui embaixo, ó, 8%, tá dentro ali. Serviço de transporte, exceto cargas, serviços prestados exclusivamente por empresas com receita bruta não superior a 120 mil, ou seja, uma pequena receita, uma pequena empresa, né? A alíquota é maior, é 16%, exceto hospitalares. Serviços em geral, 32%, inclusive prestado por sociedades civis, profissões regulamentadas, né, que é o advogado, médico, psicólogo, intermediação de negócios, administração, locação, cessão, enfim, 32%. Então aqui é a alíquota de presunção. É o primeiro cara, vamos pegar a receita bruta dos 3 meses, somar. Depende da atividade, é o primeiro filtro. Passou por esse filtro, esse resultado, vamos aplicar o IR de 15%. Se esse resultado tiver superado 20 mil ao mês ou 60 mil no trimestre, é mais 10%. Calma e elegância. Vamos ver isso aqui. Ah, Então, a receita bruta versus a atividade, tá? Isso aqui, atividade, é aquelas lá. Vende combustível, 1,6, comércio geralmente é 8 e serviço geralmente 32. Ganhos de capitais, rendimentos, ganhos líquidos auferidos nas prestações financeiras, soma tudo. Demais receitas, tudo soma, é a receita bruta. Então, você vai ter aqui um lucro presumido, dependendo da sua atividade, vezes 15%. Adicional de 10% só no que exceder 60 mil. Vai gerar o IR devido, você pode subtrair as antecipações, né, se for retido na fonte, e o IR a pagar. Vamos cair para dentro. Vem comigo aqui nesse exemplo. Vamos supor uma farmácia que tem, ó, vendas, 400 mil de vendas no trimestre, tá? 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. Serviço, 5 mil. Farmácia presta serviço, né? Você liga lá, olha, tô precisando de alguém aqui para dar uma injeção, a pessoa vai lá na casa, cobra esse serviço, tá vendo? Investimento CDB, 50 mil. Vamos supor que a empresa, né, a farmácia, faz uma aplicação no dinheiro, tá vendo? É,
E CDB na fonte de 500 para desconto do IR, tá? Cálculo do lucro presumido. Veja bem. Vendas, 400 mil é comércio, ó, é 8%, 32 mil. Serviços, é a alíquota de presunção, é 32%. Investimento em CDB, foi 50 mil, tem que colocar ali, né? Qual que é o lucro presumido? Então você tem que somar tudo. O lucro presumido aqui deu 83 mil. Aí você vai aplicar 15%, olha lá. E observe que esse cara aqui, olha, o 83 mil, ele excede. Deixa eu voltar. O 83 mil, ele ultrapassa 60 mil. O 83 mil ultrapassa 60 mil. O 83.600 ultrapassa 60 mil. Qual que é o excedente? 83.600 menos 60 mil, 23.600. Então, tem mais 10% acima do que ultrapassou. Adicional de 10% se a base de cálculo exceder 60 mil. 10% de 23, que é o que ultrapassou, 2.300, né? Então, imposto devido, 14. Antecipações por quê? Porque o IR é retido na fonte, né? Já é pago na fonte. Tá aí. Então, desse CDB aqui, ó, retido na fonte, né? Na hora que você vai tirar, já está retido na fonte. Tá aqui, 500, né? Você vai subtrair e assim você tem. Esse cara aqui é o valor do nosso lucro, do nosso IR a pagar, 14.400 no nosso DARF. Eu trouxe isso aqui de uma forma melhor para calcular o PIS e o COFINS. Ao colocar o lucro presumido, nós vamos na mesma tela calcular o PIS, COFINS, o IR e a contribuição social do lucro líquido. Então, veja. Aqui uma pequena explanação. Calma, porque parece complicado mesmo. Calma. Vamos ver a contribuição social do lucro líquido. Aqui o recolhimento. Calma lá. Trimestre, ó. Janeiro, fevereiro e março. Um trimestre. Né? O pagamento em cota única com vencimento no último dia útil do mês subsequente. Então, aqui, janeiro, fevereiro e março, vai ter o final de abril para pagar. Preencher o DARF com o código 2089 de IR, pode pagar até em três. Essas três não pode ser menor do que 1.000, né? Então, aqui, ó, pagamento, né? Você pode dividir, só que aqui, aí é matemática, gente, ó. Aqui tem multa, né? No primeiro mês, e aqui multa no segundo mês, mais a taxa Selic. Então, veja, o trimestre, você vai pagar no mês de abril, mas o valor ficou muito alto, você pode dividir. Só que aqui você vai pagar 1% no próximo mês e 1% de 1%. 1,01. 1,01 ao quadrado significa que você paga 1% aqui, mais 1% de novo ali, mais a taxa Selic. Calma, elegância. Valor mínimo da parcela é R$ 1.000. Então, você pode dividir se o valor mínimo for R$ 1.000, né? Então, se o valor foi até 1.000. Vamos lá. Então, demos um voo rasante no lucro real. Pessoal, tá tudo bem até aqui? Calma, parece complexo mesmo. Calma. Ó, tudo bem até aqui? Vamos assim. É de gerar dúvida mesmo, mas calma. Os cálculos, você vai fazer o cálculo a primeira vez, a segunda, na terceira. Vocês estão acompanhando? Meu, tudo bem é para saber. Vocês estão comigo aqui. A Grazi tá, a Grazi tá comigo. Cadê o resto da turma? Escreve aqui no chat. Cadê? Tô aqui, Sérgio. Só a Grazi que vai aparecer? Grazi, parabéns, olha aí. Ó, a Luana também, a Caroline, ó. O Anderson também, muito bom, muito bom. Ah, Pedra, Beatriz, muito bom. Pessoal, por partes. O Anderson, você quer falar? Você levantou a mão? Não? Tudo bem? Ok. Jonathan também. Aí, ó. Pessoal, calma e elegância. Vem comigo então. Nós vamos calcular o PIS, a alíquota do PIS para o mês. Aqui é todo mês, é um DARF todo mês. 0,65% da receita bruta do mês. O COFINS, 3% fixo, não muda para nada. Todo mês.
Então, um DARF para PIS, um DARF para COFINS. O ISS é separado, é de 2 a 5%, imposto sobre serviços, se a empresa for de serviço, né? O ICMS varia por estado, é separado, é outro DARF, depende da atividade. O ICMS ele é bem mais complicado, porque tem a substituição tributária, tem tributos que pagam antes, a maioria paga depois, tem uma cadeia de substituição, outro DARF. A contribuição social do lucro líquido é 9% na base de cálculo e IR 15. Vamos operar com esses caras aqui e já vamos adentrar. Pera lá. Pera lá. Eu disse a vocês aqui no imposto de renda o primeiro filtro, né? Venda de combustível 1,6. Comércio, geralmente é 8. Transporte tem 8, tem 16. Serviço 32, né? Isso aqui é o primeiro filtro para IR. Vamos ver os filtros agora para contribuição social do lucro líquido, que são dois, né? Aqui é comércio e serviço. É 8% ou 32%. Então, depois disso é que multiplica por 9%. Calma, elegância. Ó, aqui sobre a receita mensal e aqui sobre a receita trimestral. Deixa eu até printar isso aqui, jogar lá na turma do WhatsApp aqui, para ver se aqueles que ainda estão perdidos, ó, se entra aí. Vamos lá. Então, calma, elegância. Ó, então vamos falar do primeiro filtro para contribuição social do lucro líquido. 12%. Atividades comerciais, 32% se for prestação de serviço. E isso o primeiro filtro para a contribuição social do lucro líquido. Então, pera lá. É um cálculo para IR, tem alíquota de presunção primeiro, depois a alíquota de IR. Outro cálculo, alíquota de presunção para contribuição social do lucro. Ou é 12 ou é 32. Não é aquela tabela de 1,6, 8, 16, 30. Ou é 12 ou é 32. E depois Pois 9. O PIS e o COFINS, outro cálculo separado. Ó, solta aí, Fran. Já vou fazer chamada, hein, gente? Aguenta a mão aí. Pessoal, então vem comigo. Ó, além do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido, deve-se recolher o PIS e o COFINS mensalmente. PIS é sempre 0,65, COFINS é 3. O DARF separado mensalmente até o dia 25 do mês subsequente. Então, o regime mensal cumulativo, ele acumula, ele não tem desconto nenhum. PIS é 0,65, o código 8109. COFINS 3%, o código 2173. Na hora que você vai preencher, apuração trimestral 15%, ou 9%. Atividade de comércio 8%. A presunção é 12%. Serviço 32%. Contribuição social do lucro líquido também. Vem comigo. Vamos lá. É aqui que a gente começa a diversão. Nosso primeiro exemplo de cálculo. Vou fazer no quadro, não precisa se preocupar em anotar. Suponha, considera a empresa de comércio. Suponha o faturamento. Suponha que em janeiro faturou 200 mil. Em fevereiro, 300 mil. Em março, 400 mil. Vou somar a receita bruta. 900 mil no trimestre. No trimestre. Eu vou gerar ali com aquela setinha o PIS. O PIS é 0,65. Então, eu vou gerar um DARF. Ó, janeiro faturou 200 mil. Vou gerar o DARF de PIS para pagar o PIS. É 0,65% dessa receita bruta. Tá vendo? A empresa pode estar tendo prejuízo. Aqui não está levando em conta a conta de luz, a mercadoria que foi devolvida, o pagamento de folha de salário, de funcionário, nada, segurando, nada, nada, nada. A presunção, a receita bruta entrou 200 mil, 0,65 de PIS. Dá 1.300. É um DARF, que tem que pagar até o dia 25 do mês subsequente. Aqui também de janeiro entra o COFINS. COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, 3%. Outro DARF no mês.
R$ 6.000. Então já foi gerado um DARF de R$ 1.300 para ser pago, um outro DARF de R$ 6.000. Eu faço o mesmo em fevereiro, 0,65%, 3%, faço o mesmo. Olha, então nesse trimestre eu paguei 3 DARFs. Daniele, pode falar, você levantou a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, aí o total deu 900 mil. Aí, no Uhum. caso, eu pego 0,65% de 900 mil para descobrir o PIS? Só que aí, peraí, Daniele, você tem que fazer por mês. O PIS tem que ser por mês. Se você pegar o 900 e multiplicar por 0,65, você está pegando os 3 DARFs. O DARF do PIS obrigatoriamente tem que ser por mês. Então, obrigatoriamente tem que ser do mês de janeiro, pagou. Mês de fevereiro, pagou. Mês de março, pagou. Agora, se eu jogar o cálculo aqui, 0,65 em cima de 900 mil, eu vou pegar os 3 valores. Só que você não pode atrasar, que senão você paga multa. Então, o cálculo do PIS e COFINS não é feito na receita bruta trimestral, é feito na receita bruta mensal. Tem que ser mensal, mensal, mensal. Ah, então, no caso, pega os 200 mil, por exemplo, se vou fazer de janeiro, eu pego os 200 mil pelo 0,65%, é isso? Isso. Aí você vai gerar o DARF do PIS. Pagou. Depois você pega Entendi. o 200 mil, e todo mês tem que fazer isso aqui, ó. Todo mês. Então, até aqui nós geramos 6 DARFs, não são só esses, tem mais. Agora que o bicho pega, presta atenção, pessoal. Vamos fazer o cálculo para IR. E depois a gente vai fazer o cálculo para a contribuição social do lucro líquido. O IR é trimestral. Vamos lá. Isso aqui não é o meu lucro presumido. Isso aqui é a minha receita bruta. Vamos tentar encontrar o lucro presumido. Veja, a empresa é comércio. Comércio é 8%. Lá naquela tabelinha. Eu vou passar lá, vou copiar no quadro para vocês, tá? Ponto 6. 8%. Comércio, porque é comércio. Se falasse aqui que era serviço, era 32%. Se falasse que era uma empresa que venda de combustível, era 1,6%. Pessoal, quando eu multiplico isso aqui, ó, isso aqui é a alíquota de presunção. Não é a alíquota de R ainda. Presunção para IR. Não é a alíquota de R ainda, é o primeiro filtro. Ó, então quando eu multiplico, ele dá 72 mil, lucro presumido. Opa! 70, espalha para ninguém não, mas 72 mil ultrapassou 60 mil. Vai ter excedente. 72 mil ultrapassou 60 mil. Vai ter excedente. Vai ter que calcular mais 10%. Calma. Bom, então vamos lá. Ó, a minha atividade, o comércio, 8%. Então, 900 mil vezes 8% deu 72 mil. Agora aqui eu vou aplicar o IR. Agora a alíquota de IR, 15%. Alíquota de IR, 15%. Aqui, ó. Olha a diferença. Aqui é a alíquota de presunção para o imposto de renda. Aqui é a alíquota do imposto de renda. Então, a alíquota de presunção, a alíquota de IR. Deu 10.800. Mas aqui houve excedente de 60 mil. Então, eu vou subtrair 60 mil. Qual que é o excedente? 12 mil. A legislação diz que tem que aplicar mais 10% em cima do excedente. Só do excedente, não é de tudo. O excedente, o que excedeu 60 mil, que é 20 mil por mês, é o trimestre. É o trimestre. Né? Você vai aplicar mais 10%. 1.200. Vai somar os dois. Tá aqui o DARF de IR, R$ 12.000. Volta a fita. Volta a fita. Tá vendo? Tem que gerar um DARF trimestral que vai valer R$ 12.000. Volta, 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 volta. Então, tá aqui, ó. Então, pera lá. Eu pego o mês. Janeiro, PIS. Deu isso. Gerei o DARF. Paguei. COFINS, 3%. Gerei o DARF, 6 mil. Paguei. Fevereiro, 300 mil. DARF. DARF. Paguei. Março, paguei os DARF. Já paguei 6 tributos. Agora vamos pagar o IR trimestral. Por ser comércio 8%. Na prova, gente, na próxima prova, eu vou fazer assim, ó. Comércio, já vai ter entre parênteses, 8% de alíquota de presunção para IR. Já vai ter, pra você não errar esse cara aqui, ó.
Veja, se falasse que era venda de combustível, era 1,6. Se falasse que era serviço, era 32%. Comércio, 8%, tá naquela tabelinha. Então, isso aqui é a alíquota de presunção. Multipliquei 72 mil. 72 mil passou 60 mil. Tem excedente. Tem que pagar mais 10% no excedente. Então, aqui eu vou aplicar o 15%. O excedente, eu vou tirar o excedente. Olha, alíquota de presunção, alíquota de R. O excedente, 60 mil. É 12 mil. Tem mais 10% aqui. 1.200. Somado com 10.800, 12 mil. Tá aqui o DARF. O DARF. E eu vou julgar isso aqui. Ó, nós vamos fazer isso na próxima aula. Ó, na próxima aula. Vamos julgar isso aqui lá no nosso belíssimo grupo de WhatsApp agora, na mão. Olha aí, é brincadeira isso. Pessoal, na calma e elegância, estamos só começando. Calma, respira. Já vou fazer chamada, aguenta aí. Agora vamos ao cálculo da contribuição social do lucro líquido. Então, até aqui foram 7 DARFs. 6 aqui, 7 com isso. Vamos ao cálculo da contribuição social do lucro líquido. A contribuição é. Peraí, por que não pode passar? Ah, você fala o excedente, Daniel? É o seguinte: a legislação diz que se o lucro presumido, a presunção, for maior que 20 mil por mês, no trimestre, então é 60 mil, se passar, se for maior, obrigatoriamente tem que pagar 10% a mais do excedente. Então é a lei. E, Dani, não espalha para ninguém, não, porque isso aqui acontece aqui, o excedente. O excedente acontece no lucro presumido, não espalha, não. Acontece no outro também, o lucro real. O lucro real também vai ter um excedente de 60 mil. Mas o lucro real, ele é muito diferente. Ele é mais trabalhoso, mas ele é diferente. Ele é mais bonito. Porque você vai tirar, você vai todas as deduções possíveis. Todos os custos, o gasto com conta de luz, com folha de pagamento de funcionário, a mercadoria que você vendeu foi devolvida, os prejuízos que você teve, tudo é abatido, tudo é amortizado. Mas calma, elegância. Mas então lá no lucro real também vai ter esse excedente. Se o meu lucro presumido passar 60 mil, tem que fazer diferença e no excedente, no que passou, mais 10%. Só para IR, para contribuição social do lucro líquido, não. Pessoal, apertem os cintos. Vamos fazer agora a contribuição social do lucro líquido, que tem dois filtros. Então, comércio é 12%, se fosse serviço é 32%, é o primeiro filtro. Depois 9% de alíquota. Então, olha aqui de novo, ó. 8% aqui é para presunção de IR. 15% é a alíquota de IR. Vamos ver a contribuição do lucro líquido agora, ó. Mesmo esquema, ali não mudou nada. Pessoal, por ser comércio, a contribuição social do lucro líquido é 12%. Tá? Esse aqui é a alíquota de presunção para a contribuição social do lucro líquido. E o lucro presumido para a contribuição social do lucro líquido é diferente do lucro presumido do imposto de renda. Aqui deu 108 mil, que não tem excedente, não, gente. O excedente é só para o IR. E agora eu vou multiplicar a alíquota de 9%, que é 9% é fixo. É a alíquota de presunção. Então, peraí. A alíquota de presunção é 12. A alíquota da contribuição social é 9, sempre 9. E isso multiplicando deu 9.700. E esse aqui já é o DARF da contribuição social do lucro líquido. Então, fechando essa questão, o IR foi 12 mil, tela anterior, e o DARF da contribuição social do lucro líquido, 9.720. Vou printar na próxima aula, eu vou escrever justamente esse primeiro caso, na calma e elegância, e já vou julgar. Brincadeira, olha aí. Tudo bem, calma, vamos fazer. Pessoal, vamos um pouquinho mais. Agora vamos supor que essa empresa de comércio, né? Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março. Pessoal, agora a mesma empresa de comércio
Faturou em abril. Peraí. Então, olha que ela tinha faturado 200, 300, 400. Agora ela faturou 350, 300, 380. Tá vendo? Os faturamentos são iguais. Eu quero o PIS, o COFINS, a contribuição. Então vamos lá. Você vai puxar uma setinha aqui, ó. PIS. Ó. PIS, 0,65% desse valor. Deu o DARF 2.275 no mês. Tem que ir lá pagar. COFINS, 3% desse valor. 3 por 100 vezes esse valor aqui, 10.500. Aí você vem aqui, ó, outro DARF, 0,65 do PIS, 1.950. 3% do COFINS, 0,65. 3%. Paguei 6 DARFs. 3 de PIS, 3 de COFINS, um por mês. Agora vamos ao trimestre. Vamos somar aqui, ó. Qual foi o somatório? Ó, agora deu 1.030.000, receita bruta. 1.030.000. Qual que é a atividade? Vamos fazer o IR primeiro. Atividade é comércio, 8%. Aí, quem que vai nascer aqui? Quem que vai nascer aqui? O famoso lucro presumido. Isso aqui é o quê? Receita bruta, trimestral. Quem vai nascer depois de eu multiplicar por 8%? O lucro presumido. Olha, passou de 60.000. Passou de 60.000. Tem que pagar mais 10% de excedente. Mas calma. O LP, o lucro presumido, então, nessa atividade de comércio, com esses dados, deu 82.400. Eu vou multiplicar por 15%. Esse é a alíquota de R, esse é a alíquota de presunção. Não confunda, a alíquota de presunção é o primeiro filtro, a alíquota de R é o segundo filtro, 12.000. Mas observe que ele tem um excedente, então eu vou subtrair 60.000, o excedente é 22.400, 10%, 2.200. Vou somar os dois, somando os dois, 14.600 o DARF de R. Calma, nós vamos copiar no caderno no próximo encontro. Só vou fazer isso, vou fazer a chamada, tá? Olha só que beleza. Ó, e vou disponibilizar os slides também lá na plataforma. Misericórdia. Ai, ai. Não, mas calma, calma, elegância. Pessoal, então pera lá. Presunção de R, 15% de R, o excedente. Agora vamos calcular a contribuição social do lucro líquido. A presunção para comércio é 12%. Então vem, ó, limpei a tela. 12%, comércio, multipliquei. Ó, então aqui nós temos 123.600 de lucro presumido para a presunção. Agora é 9%. Então, contribuição social do lucro líquido ou é 12 ou é 32. 12 é comércio, 32 é serviço. 12 é comércio, também tem indústria, tá? Comércio, tudo 12. Serviço 32. Então tá aqui o lucro presumido para contribuição social do lucro. Agora eu vou aplicar 9%. 11.000. Pessoal, então o DARF de R da tela anterior, 14.600 e da contribuição social do lucro líquido, 11.124. Por isso, é importante você estar presente nas aulas na próxima quinta, para que eu faça a apresentação teórica do lucro presumido na mão, colocar os tópicos mais importantes e que a gente comece a fazer os cálculos, tá? Então, fazer um, dois, na calma e legal. Quando você fizer o quarto desse aqui, é lá presencial. Você fala, ó, já entendi, isso aqui é tranquilo. E eu vou salvar mais esse aqui para inserir na nossa brincadeira, só para você ter uma ideia, porque na próxima aula eu vou fazer no quadro, tá? E vou disponibilizar também na plataforma. Beleza? Então o que que nós vamos fazer lá na próxima aula? Aqui, ó. Eu quero junho, agosto, setembro. Ó, vou deixar até de tarefa para quem já quiser ir brincando. Ó, eu junho, agosto, setembro, né? A gente faz na sala de aula na próxima encontro, esse é o próximo encontro. E depois de setembro nós vamos fazer, opa, todo mundo aqui, ó, cadê o outro? Aqui, ó.
E aí, outubro, novembro e dezembro. E na última semana de aula, nós vamos pegar uma empresa dessa e calcular o ano inteiro todos os tributos pagos. Vamos fazer o cálculo no Simples Nacional, fazer o cálculo em uma única aula e o lucro real. E vamos falar, para essa empresa, nessas condições, nesse faturamento, o melhor regime é tal. E aqui nós vamos finalizando. Essa aqui é a aula 10. Eu vou deixar para vocês. Vou salvar. Agora iremos à chamada Calma e Elegância.